bebida, drogas e vícios. O que isso atrapalha a felicidade? Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios, né? Olha, o filósofo que mais me inspirou para escrever Felicidade foi Epiteto. Né? Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria, é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento, para você ir para a segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Tá. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora Oscar Niemeyer. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por contador a dar com pau, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança, porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. E mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. Ele é honesto. Por isso que eu acho que essa coisa da verdadeira, do verdadeiro eu, do verdadeiro você, é como se fosse uma faixa vibratória. Pode ser. Né? Por exemplo, quando uma pessoa tem Alzheimer, você já viu que tem gente que tem Alzheimer, aí ele perde totalmente a memória. De repente... uma música toca... Ele volta, conecta e fala umas coisas... Tipo assim, o que você fala? O que está acontecendo? E de repente ele volta. Então... Por quê? Porque Alzheimer, o problema não é na consciência, não é na nossa energia, é no aparelho. O cérebro está com defeito. Tá com problema. Eu diria que Se fosse um computador. Exatamente. O que acontece? Porque nós existimos energeticamente além do cérebro. Claro. Tanto que eu me observo. Claro. Você não se observa e fala, que Sim, pensamento é exatamente. esse? Coisa estranha. A gente não está só aqui. A gente... Não, eu me vejo de fora. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu estou pensando. É ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Né? Então, a consciência é quando eu vejo de fora e observo e falo, não quero ser assim. Quero ser uma pessoa melhor. Né? E o que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Que é só isso. Que é só isso. Né? É o coisa no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul. Porque a vermelha vai te dar a verdade. A vermelha vai te dar a verdade, mas e aí? Você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo, que você não precisa se preocupar muito, que tá tudo... Mas que você não está indo a lugar nenhum. Você está na massa. É. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Porque, assim, os animais que vão em manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eles não vão... Eu costumo dizer o seguinte, para mim todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de... Estou mantendo a minha trilha. Estou fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos, tipo assim, então você vai chegar lá no portal, vai estar sozinho. Eu falei, foda-se, eu estarei sozinho. Se eu tiver que abrir a portinha sozinha, consciente, com a paz de espírito, que é para ali que eu vou, eu vou. Eu não me incomodo. Não tomar uma decisão só porque está todo mundo tomando. De jeito nenhum. Eu já acho ao contrário. Quando você vai na massa, você já está alienado. Entendi. Porque uma coisa é eu seguir a massa porque eu tô achando que é um movimento bacana. Outra coisa eu tô indo para não ficar sozinha. Sabe aquela coisa assim? Eu vou porque tá todo mundo. Penso, Não, eu penso muito. Eu não tenho o menor problema de estar na contramão. Nenhum. Hoje em dia é até bom para a nossa saúde mental você não ir com a massa, porque o que a gente mais vê em rede social é movimento de manada, né? É todo mundo atacando. Aí é todo mundo agora aí, não sei o quê. E todo mundo vai, coloca o hashtag, coloca não sei o quê. E olha que loucura.
Isso piorou muito com as redes sociais. Mas eu não sou contra as redes sociais. Não, de maneira alguma. Eu sou a favor que a gente entenda o que está acontecendo. Por que as pessoas estão brigando? Porque todo mundo fala assim, por causa da política. Não, política sempre teve. O cara que era getulista, o outro que era Lacerda, sempre teve isso, sempre vai ter. Mas antes, isso era assim, uma conversa. Agora não, o que acontece? A rede social, quem trabalha ela toda é uma inteligência artificial. Exato. Vamos à Matrix novamente. Então, assim, a inteligência artificial, na hora que eu curti uma coisa sua, ela parte do princípio que eu concordo com tudo que você faz. E só vai me botar gente que tem a ver com uma coisa que ele sacou que você gosta. O que acontece? Todo o resto é inimigo. A inteligência artificial é maravilhosa para criar joguinho. Mas para criar relações humanas é péssimo. Então eu vejo as pessoas se degladiando, se xingando. E eu paro e falo assim, gente, eu não vou brigar porque uma inteligência artificial resolveu me colocar numa bandeira. Eu não sou só isso. Eu sou isso, mais alguma coisa. E a gente tem uma coisa da metáfora. A inteligência artificial não entende metáfora, né? Não entende metáfora. Então, assim, é 0 e 1, você né? se vende para essa inteligência. É 0 e 1. Não Sim, tem meio termo. Não tem Preto e branco, não tem cinza, né? Não e tem. o ser humano é cinza, são todas as graduações que tem nesse espectro, né? Que é muito, não é pouco, não. Tinha aquele... Eu não sei se você sabe da história, eu sei que eu já li isso em algum lugar, que quando acho que eram os imperadores de Roma chegavam, ou os generais chegavam de uma conquista muito grande, ficava um cara atrás que de tempo em tempo soprava no ouvido dele memento mori. Tipo, você vai morrer. Sim. Você vai morrer. Porque o cara se sentia tão poderoso. Cara, e tinha um cara para ele que lembrava dele, você é mortal, você vai morrer. Exatamente. Tudo isso passa. Não é? E tem uma coisa assim que tudo passa, e passa mesmo. Passa. A gente não fala isso porque atingiu uma maturidade. Nossa, eu já passei tanta coisa que eu dentro daquele turbilhão eu falava, meu Deus, isso não passa, meu Deus, é a pior coisa da minha vida. Como que eu vou sair disso? E hoje eu vejo e falo, cara, eu não consigo nem lembrar da sensação de tão ruim. Era muito ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então tem gente que fala assim, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu estou na minha trilha fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, tá limpo, sabe? Vai ser aquela coisa que eu brinco que a gente sempre está num trem, né? A vida é um trem. Então, em algum momento, quando eu cheguei aqui, né, há 56 anos e alguma coisa atrás, eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim, Bia, vai lá e faz o que você tem que fazer. Ok, não fiz. Não te explicaram nada, não tinha manual de instrução, nada. Nada, não tem. E aí, depois, eu acho que em algum momento, esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Hora de embarcar. Eu vou pedir 20 segundos. É mesmo? Vou. Por quê? Porque os estudos atuais, um feito na Suécia e outro em Portugal, mais ou menos está provando que aquele que a vida passa toda na cabeça da gente, quando a gente está para morrer. Filme, né? O tal filme. É mais ou menos 20 segundos de um tempo que não é tempo. Porque é um tempo, imagina, passar uma vida inteira em 20 segundos. Você já está numa outra dimensão. Sabe que tem gente que, quando passar a vida dele pelos olhos, vai dormir de tão chata, né? Não, vai. Vai ter gente que vai falar assim, chata. Que vida chata. Ou então vai ter gente que fala assim, podia ter feito melhor ali. Isso sempre, né? Então você tá ligado. Então, assim, quando você... 20 segundos. 20 segundos, eu vou falar só um instantinho, me dá 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho... Eu vou falar, tá limpo, vamos embora. Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que está indo é uma pessoa melhor. Só isso. É isso que eu peço que o universo me dê esse presente. Porque, assim, outro dia uma amiga falou assim, poxa, minha avó, eu estava me esperando, cheguei de viagem, fui lá, ela pegou a minha mãozinha, né?
E aí a avó já estava bem mal, aí ela olhou e falou assim, vó, você tá com medo? Aí a avó, medo eu tenho de você dirigir sem carteira. O quê? E virou pro lado e morreu. Eu falei, cara, Que maravilhoso. por mais que tenha doído, é a coisa extraordinária. E ela falava assim, quem tá aí nessa pé? Sua madrinha, você não sei, tudo de olho fechado. E respondeu ela de olho fechado e adormeceu. Isso é um privilégio que é dado a poucos. Caramba, meu pai fala que o avô dele, o pai dele, meu avô, quando estava nas últimas, ficava chamando pela mãe também. Olha que como lindo. se ela estivesse lá. De alguma maneira... E várias pessoas relatam isso, né? Muitas. O meu avô, uns 3 dias antes de morrer, pai da minha mãe, ele morreu com 94, lúcido. Ele começou, fulano. Olha E que eu falava assim, maravilha. quem é? Ué, como quem é? Tá aí, O ó. tio da sua mãe, tio Jossi, oi fulano, oi ciclano. Eu falei, mãe, não sei não, mamãe. Não, isso aí não sei o quê. Eu falei, mãe, ele tá vendo. E na hora de morrer foi uma coisa, ele morreu rindo. Pô, se a morte foi isso... A morte faz parte da vida. Eu te digo, eu acredito que nós somos uma energia. Nós estamos momentaneamente materializados. Isso que você está vendo aqui, ou eu estou vendo em você, É um momento. é momento. É uma foto. Então, assim, se a gente pensar que a gente sempre foi energia, como são os átomos, né? Que ora matéria, ora onda, a gente sempre foi a Alguma energia. coisa. Não a matéria. A É matéria é verdade. exceção. Então eu fico pensando, gente, morrer é como renascer, voltar a ser o que você Voltar sempre pra foi. casa, né? Que acaba que você bate aí nos livros da Cabala, É. na Bíblia. É claro que em termos que foi tudo escrito para o povo entender. Numa época que o povo nem escrevia, não tinha educação, não tinha nada. Mas se você for ver, todos os livros religiosos chegam no mesmo lugar. Mais de 60 mil reais só com esse canal, onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos e o melhor, sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição. E como eu já tinha escrito, o anterior tinha sido depressão, e eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Ah, Mas de alegria, depressão... tristeza, isso. felicidade. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea, no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de Sim, futebol. você é uma tem alegria. uma alegria imediata, uma emoção imediata, né, que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol, astro-rei. Putz, não faço ideia. Para que o Sol existe? Ah, para iluminar, para Para aquecer. iluminar, para aquecer, para gerar vida. É, O que é felicidade para uma macieira? dar frutos. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Qual é Então, o quando propósito? você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos É. humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Ah, você é? tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte: se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu tô no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo,
Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, vai passar, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. Vendo aí o seu livro, está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio e a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou afim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então, o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem. Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando. Se você tem esse conhecimento e você não colocou isso para fora, esquece. Talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta então, em que assim, sentido? De fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não, isso aqui não faz desenho não, que agora você tem, não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade, qualquer coisa. Se tem essa intenção. A pessoa gosta de jogar videogame, nunca aqui na minha época falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente, era vagabundo, não vai dar para nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele, que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar à frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. Então, assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui, né? Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais... Mas tem uma explicação para isso?
Tem. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa, né? Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Nome de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita. Perfeita. O que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa, e isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca teve interessada. É o mito da caverna, do Platão. Exatamente. A massa nunca teve interessada, na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. É que nessa história do Platão, né? Que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam a sombra. A sombra do que acontecia lá fora. Por acaso, um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, vê que o mundo não era só aquelas sombras que é colorido, que tem 3D, né? Que tem tridimensionalidade e tal. Volta, fala pros caras, os caras não acreditam e matam ele porque ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Exatamente. Que doideira. E no final do livro eu faço uma comparação do Matrix, né? O primeiro. Que é isso também, né? Que é isso também. Um então, cara assim, acordando para a verdade, para a realidade. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a melhor mais coisa. Me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que está acontecendo. Se eu não curtir esse momento agora, acabou. Eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? Ninguém a vida roubou, passou e você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz, as pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá, mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso, porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as mesmas coisas. Eu não me permito errar as mesmas coisas. Também acho. A não ser que tenha sido um erro bom, um erro gostoso. Aí olha, pode até ser, mas erro bom, em princípio, não se repete. Porque se é bom, não é erro, Exatamente, foi acerto. Exato. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a tudo vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo.
É verdade. Quando você fala pra criança assim, É muito papai louco vai isso. te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho era insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, Não, mas daqui você tem que 2 falar isso faltando 3 dias. porque Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me Nossa. ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei Jogo pra do falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal Então, isso. assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma isso é coisa aqui ruim. muito legal, vamos brincar. Vem Ele aqui. muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é Exatamente. demais. Por quê? Dá pra Porque aprender com isso, né? dá muito para aprender, porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas ó, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida, como eu trato, porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com Já fracasso. foi mais, desde Não, que eu já vim aqui foi, a primeira putz. vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor? Lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que tá mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio pra mim? Ou porque tal negócio aconteceu. Olha as isso fica expectativas que você tem sobre o que os outros Só pensam eu de criei essa você. expectativa. Exatamente. E O se eu outro nem jogar pra lembra outra o que falou coisa? de você. Nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. Minha O mãe tempo. assim. Mas Ah lá, tem minha que ser. mãe. Tem que ser. Faça exatamente aquilo. Fala aqui no microfone, mãe. Mãe. Aqui no microfone. Não é? A gente Faça já. exatamente aquilo que eu quero. O que é isso? A Nada. seletividade. Seletividade. Você Eu falo- tá. Sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar. Eu não tenho mais todo o tempo do mundo. Eu não vou perder. com O os meu outros. pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, Vai. vou. Por quê? Porque Claro, eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. É. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.